E agora a gente vai entrar na parte fisiológica da alteração da dieta. Eu, por muito tempo, enquanto tracei e trilhei todo esse caminho, passava pela minha cabeça pensamentos tais como: bom, eu acho que agora, como eu sei me relacionar com a comida, eu vou fazer uma dietinha restritiva e depois eu volto a comer consciente. Mera ilusão. Foram períodos que eu fiquei, por exemplo, um ano voltando a regular o meu corpo e esse metabolismo que fica alterado por conta da restrição. Então é importante a gente realmente entender que esse terreno, ele não é fértil, o terreno da dieta. Muitos de vocês que me acompanham já devem ter cansado de ver esse infográfico, mas eu não vou cansar de falar dele enquanto todo mundo não tiver essa informação. Então, esse infográfico foi feito pela Sandra Amoditi, que é uma neurocientista, e ele traz um resumo das alterações fisiológicas da dieta. Um spoiler alert: as dietas não funcionam a longo prazo. O problema não é a força de vontade, mas sim neurociência. O seu cérebro tem um set point do que considera seu peso ideal e a partir disso regula o seu metabolismo. Quando você baixa de peso drasticamente, seu cérebro interpreta que você está morrendo de fome e entra em ação. Aí tem um cérebro apertando o botãozinho chamado supressão metabólica e comunicando às células e o corpo estado de fome de emergência. Esse cérebro então comunicou às suas células de gordura para que elas gastem menos calorias, queimem menos calorias para economizar energia, e ele também começou a dar sinais para produzir mais hormônio que te dão mais fome e diminuir os hormônios que te dão saciedade. E aí lá no final do infográfico a gente tem assim, né? A combinação desses efeitos é o que torna tão difícil que as dietas funcionem e se mantenham a longo prazo. E aí tem uma pessoinha feliz aqui, né? E depois ela triste depois de 5 anos. E aí tem a mulherzinha aqui, uma menininha chorando, né? Então não tem saída? Tem sim. A Sandra Amod te coloca aqui pra gente comer com consciência, que é o Mindful Eating, o comer consciente. Ter atenção quando a gente sente fome e quando a gente está satisfeito. Então as dietas alteram o centro da fome e da saciedade. Elas também fazem com que alimentos mais calóricos pareçam mais atrativos. Elas aumentam o nosso hormônio de fome, diminuem os nossos hormônios de saciedade. Elas alteram o nosso set point do peso. Isso é um resumo do que o infográfico falou para vocês. Aqui na setinha vocês podem perceber. Então aqui, ó, a primeira dieta, né? Então talvez eu tivesse 85 quilos e aí eu precisava pesar 75. Aí na minha primeira dieta eu emagreci 10 quilos e cheguei no 75. Aí depois eu reganhei 12. E aí depois na próxima eu só perdi 5. E aí depois eu reganhei 20. E aí depois na próxima eu só perdi 15. E aí depois eu ganhei 30. E aí talvez depois de 20 anos a gente está na cirurgia bariátrica. E aí eu vou fazer essa pergunta para você agora. Eu vou pedir para vocês colocarem no papel quantas dietas vocês fizeram, mas que vocês façam isso agora de verdade, porque é importante a gente fazer prática. Pode ser as maiores, tá? Não precisa ser assim, aquela que a gente entra e sai toda semana. E aí eu quero que você coloque aí quanto você perdeu em cada uma das dietas que você fez. Agora, eu quero que você pegue esse número da quantidade que você já perdeu no total na sua vida e subtraia do seu peso atual. Eu tenho uma grande parte dos meus pacientes que estariam com peso negativo. Se eu somasse tudo que eu já emagreci, eu estaria com peso negativo hoje se eu não tivesse reganhado esse peso em todas as dietas. Então, essas são as alterações fisiológicas da dieta. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas para a gente poder entender melhor. Então, por que as dietas diminuem o metabolismo? Quando a gente diminui a energia disponível para o nosso corpo, então vocês imaginem o seguinte: se a gente não colocar gasolina no automóvel, ele não anda, mas o nosso corpo anda. Então, quando a gente diminui a quantidade de energia, ao mesmo tempo o nosso corpo vai precisar
diminuir esse gasto calórico, porque ele entende que ele precisa se virar com aquela energia que a gente está colocando para dentro. Se a gente fosse um carro, a gente nem andaria, mas o nosso corpo, ele anda. Então, através do tempo, pela adaptação, o nosso corpo vai ficando mais eficaz e mais efetivo de continuar com as mesmas funções, gastando menos energia. Isso é o que a gente vai falar lá, que é a alteração do metabolismo basal. Então, o nosso metabolismo, ele vai tentar se adaptar a essa baixa de energia. Mas o problema é que os estudos mostram o fato da gente se restringir vai fazer com que a gente diminua o nosso metabolismo. Por isso que talvez a sua primeira dieta com 12 anos funcionou, ou a com 17 anos funcionou e agora não funciona, porque agora talvez o seu metabolismo ele está depletado. Depois de um ano que eu tinha feito dieta, lembra que eu contei para vocês que eu tinha ganhado 10 quilos? Mas por quê? Eu voltei a colocar combustível dentro do meu organismo. Um organismo sedento aproveitou toda aquela comida como se ela não fosse vir de novo. Depois do tempo, voltando a transmitir para o meu corpo essa segurança e de que sempre ia ter comida para ele e que sempre ia ter nutriente, meu corpo, especificamente o meu, se sentiu confortável para deixar esse peso ir. Isso não quer dizer que isso acontece com todo mundo. Existiu uma mudança real no meu set point, porque eu atuei em todas as frentes desse set point do meu peso, que o Mindfulness ajuda isso nessa mudança e nessa atuação no set point, para que existisse um modelo sustentável em que meu corpo não entendesse que ele está correndo risco em deixar o peso ir. Então, essa é a explicação do porquê que tem a diminuição do metabolismo. E aí, continuando falando de um por um, né? Então, fisiologicamente, as dietas tornam os alimentos mais calóricos mais atrativos. Talvez vocês já tenham tido essa sensação de ficar desesperado por doce ou desesperado por comida quando você começa uma dieta. Isso não é falta de força de vontade. Isso é o seu corpo aumentando o seu desejo por comida. Então, o corpo ele aumenta o seu desejo por alimentos mais calóricos, mais atrativos, porque ele sabe que é mais fácil. Em um pequeno pedaço de chocolate, ele vai encontrar mais energia do que num pedaço de chuchu. Então, ele sabe que ele pode aumentar o seu desejo por esses alimentos densamente calóricos, que tem mais gordura, que tem mais carboidrato, mais açúcar, porque ele vai, numa derrapada sua, conseguir mais energia do que ele conseguiria se você estivesse comendo ali um prato de salada. Então, eu queria que vocês soubessem que quando vocês se sentem descontroladas na frente da comida ou descontrolada na frente do doce, isso é fisiológico. O nosso cérebro regula o nosso corpo para ele fazer isso na frente de uma dieta restritiva. Isso é alteração fisiológica causada pela dieta. A gente ainda vai ter o aumento do hormônio da fome. Então, você se sentir mais faminto também é fisiológico dentro do processo de dieta restritiva. Ele ainda diminui o hormônio da saciedade. Então, é como se você tivesse regulado para comer mais e ter menos saciedade. Isso é o que a dieta faz. E ela ainda aumenta o seu set point. Então, o seu corpo, como ele não entende bem o que está acontecendo, ele acha que depois de uma dieta restritiva, é melhor que ele regule o seu peso um pouquinho para cima. Porque ele não sabe quando você vai fazer essas coisas todas de novo que você resolveu fazer com ele. E aí, é aquelas setinhas que a gente mostrou para vocês, né? Não pensem que depois desse curso vocês já vão sair automaticamente só porque eu falei tudo isso com essa ideia diferente na vida de vocês. Não, provavelmente vocês vão ter que colocar isso em curso, então vocês têm que ter isso na cabeça e talvez vocês já tenham passado por isso. Talvez vocês olhem uma foto de 10 anos atrás e pensem assim: nossa, eu era magra e não sabia, eu tava reclamando tanto desse corpo de 10 anos nessa foto. Nossa, se eu soubesse que eu era assim, eu não tinha passado por tudo isso. Só que eu queria dizer para vocês que isso vai continuar acontecendo. Daqui 10 anos você vai olhar de hoje e pensar assim: meu Deus, por que olha, eu estava aqui com 85 e estava bom. Isso vai continuar acontecendo e é necessário que vocês entendam que a gente precisa sair desse ciclo que está levando a gente para esse lugar.